O material era mau, os palcos eram péssimos, os acessos eram péssimos, as estradas eram más, tudo demorava tempo, não havia hotéis, ficávamos em pensões, passávamos muito frio, tocávamos a deshoras, tudo aquilo era fraco, o material era muito mau, os amplificadores não prestavam, não eram grande coisa, era tudo muito fraco, era tudo muito incipiente, muito mesmo a começar tudo. Não tenho nada, saudades nenhumas desse tempo. Houve mesmo um boom, houve mesmo uma espécie de uma supernova. E isso é giro de analisar, porque não voltas a ter nunca nada assim. Foi uma abertura dos grupos rock às massas, quer dizer, a toda a gente, digamos assim. Antes do boom do rock português havia grupos de rock, mas tocavam para meia dúzia de pessoas, em circuitos muito fechados e muito pequenos. Quando os Corpo Diplomático lançaram o primeiro disco e depois começam a aparecer em programas tipo Febre de Sábado de Manhã e coisa, portanto a coisa sentia-se que aquilo estava em vias de dar aquele pequeno salto do marginal para o grande público, ou para algum grande público, de maneira que de alguma forma sentia-se que a fruta estava madura. Nós passámos de uma coisa que era uma situação em que nada existia, não é? Que estava uma porta entreaberta que ainda não tinha sido aberta, e quando se abriu a porta entrou a malta toda por lá, não é? Naquele espaço de tempo, por isso 79, 81, não é? 79, 82 talvez. Uma maluqueira, mas uma maluqueira. De bandas com as pessoas com apetência de os ouvir, de os seguirem, etc. É giro, é muito giro. Atrás disso veio muito gato por lebre, não é? Depois havia uma espécie de loucura à volta do Next Big Thing do rock português, e as editoras pegavam em tudo que era música ligeira, metiam guitarras elétricas e toca a sair como um novo êxito do rock português. Porque na realidade gravou-se muita coisa má, quase sem critério. E eu também me penitencio por isso, porque a vertigem era tal naquela altura que, para não deixar fugir nada, muitas vezes faziam pequenas experiências, não eram LPs, nem toda a gente gravava LPs, gravava-se um single aqui com este, gravava-se um single ali com aquele, quando as coisas depois muitas vezes falharam-nos algumas coisas. A mim falhou-me uma coisa nas mãos, uma coisa que um grupo chamado CTT que gravou uma coisa chamada Destruição, e que depois a partir dali não aconteceu mais nada. Como se calhar o Patchouli do grupo de baile também foi um tiro que depois, quando quiseram passar para o LP, também não conseguiram passar. Essas miúdas das escolas secundárias já fumam gansas na paragem do elétrico. Conversas parvas com mais buço que não dizem duas quando estão ao pé de ti. Estávamos a gravar o primeiro disco, que é um disco em inglês. Entrou no estúdio um amigo nosso que disse: está aí um tipo giro, um tipo do Porto, está a fazer uma música bestial, cantada em português, um Rui Veloso. Sim, está bem. E depois deu no que deu, não é? Se calhar foi a altura certa, não é? Eu se calhar tive sorte no timing também, não é? Mas terá sido aquele timing, estava à portinha à espera de que alguém pegasse nela e abrisse. O Rui abriu as portas, não é? O Rui abriu as portas para muita gente que já estava a tentar fazer alguma coisa, mas que na altura não conseguia, porque as editoras não gravavam rock. A partir do que o meu disco teve bastante sucesso e bastante venda, é lógico que as editoras tenham dado maior atenção às bandas rock e aos grupos novos que estão a aparecer em Portugal. Aquilo saltou com o célebre Chico Fininho e a merda na Algibeira, que era uma coisa que também ninguém estava habituado a ouvir naquela altura. Foi uma coisa... E foi um êxito instantâneo. Eu ouço o Rui Veloso pela primeira vez no Rock and Stock. E o Rui Veloso distinguia-se pela letra, não só porque tinha um palavrão logo no início da canção, e também pela eficácia da canção. Lembro-me do Jaime estar a ouvir num pequeno estúdio
uma bobine, e eu assim, epá, isto é um disco que vai sair da Valentim, é o Rui Veloso, é um tipo do Porto, e eu comecei a ouvir 2, 3 músicas, já cá essa bobine que eu vou já passar isso à tarde. E comecei a passar a Rapariguinha do Shopping e depois o Chico Fininho. E lembro-me de estar uma pessoa na praia e ter um rádio e de eu ouvir o Chico Fininho e aquilo estava suficientemente alto para eu perceber que era o Luís Filipe Barros que estava a pôr o Chico Fininho e passou a seguir outra vez. Ele disse, epá, não ouviram bem? Então vou passar outra vez. E passou o Chico Fininho 2 vezes seguidas. Tocava aquilo 2 ou 3 vezes na mesma hora e portanto em 3 vezes, em 3 horas aquilo chegava a tocar 9 vezes, não era assim? E não ouviram bem, então vamos ouvir outra vez e tal. Foi assim um bocado a pressão que eu fiz aquilo. Pois aquilo foi uma loucura, não estava preparado para aquilo. A cena farejas dita em cada esquina. A vida só tem um problema, o ácido com muita estricnina. Da cantareira baixa, da baixa cantareira, conhece os flipados todos da Gigeira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Pois, não é o que eu disse, não estava preparado para aquilo que aconteceu. Ninguém está preparado para sair de uma tulha e de repente ficar a ser conhecido na rua, não é? Para se começar a aparecer na televisão, nada prepara uma pessoa para isso. Eu andei muitos anos quase aterrorizado com essa coisa da fama e deixei de ir ao cinema, deixei de fazer algumas coisas porque tinha vergonha e porque não... Pá, eu ia ao cinema à noite e metiam-se comigo no cinema e no escuro mandavam bocas. Achei que Fininho. Não foi fácil para mim aquilo. Não estava preparado. Os mídias aqui foram extremamente importantes para tudo o que aconteceu no princípio dos anos 80 à música portuguesa. Porque a rádio passava, havia programas dedicados ao Luís Filipe Barros, com o Rock and Stock. Como devem calcular, eu recebia dezenas e centenas de cassetes, bobinos, já com gravações de estúdio e tudo para divulgar no programa, entre as quais tinha que fazer uma escolha, que era assim uma escolha entre 50 ou 60 bandas, escolhia 2 ou 3, e as que eu não gostava muito indicava ao fundo do corredor. Vão ter com o Júlio Isidro, que ele tem um programa que é Febre, sábado de manhã, e tem um programa ao domingo que é o Passeio dos Alegres, que tem muito mais importância do que nós, que atinge um outro público e, portanto, ele é capaz de dar-vos essa oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Recebem o Choné, Santa Apolónia, o Grupo Lena d'Água e a Banda Atlântida. Muito obrigado, João, muito obrigado, Zito. E nasceu assim uma nova indústria, que no fundo arranjou-se emprego para muita gente. Porquê? Porque começaram a haver mais jornais musicais, como o Sete, o Música e Som, acho eu, e Musicalíssimos, uma série de jornais dedicados só à música. Os jornais diários passaram a dedicar uma página à música portuguesa, à música moderna portuguesa, o chamado boom do rock português. Tive 1 ano e tal sem saber nada daqui, praticamente. E quando volto, isto tinha virado completamente. Aquele disco, de repente, a rádio só passava rock português. Era bandas por todo lado. Eu disse, pá, mas espera aí, isto é mesmo Portugal? O que é que se passa? Foi fantástico. Esse boom, essa abertura que houve. A minha mãe estava basicamente, coitada, estava muito preocupada porque via-me como qualquer pai, o meu pai também estava, não é? Porque eu estudava pouco e tocava muito. Se não fosse a mãe dele, ainda hoje, se calhar, ele não tinha aparecido. É engraçado esse pormenor. Começa comigo quando ouço as fitas que a mãe do Rui Veloso, sem que o filho soubesse, traz do Porto. Minha mãe veio a Lisboa sem meu conhecimento e não foi do meu conhecimento durante uns tempos, porque a minha mãe fez-lhes prometer que não diriam nada. Já sabiam que eu ia ficar bravo com aquela coisa de mexerem nas fitas. Ela e o marido
querem saber se aquilo vale a pena ou não vale a pena, porque ele perde noites e noites com os amigos e com o T. Era tudo uma coisa muito, muito artesanal. E, surpreendentemente, o som é bastante aceitável para o microfone que era um microfone de plástico, aqueles pequeninos com o fio agarrado. Eu ouvi e disse, o seu filho é muito bom. Mas essas cassetes eram em inglês. Eram em inglês. E como é que surgiu a passagem em português? A passagem em português começou com uma ideia do António Pinho, de pôr as músicas que estavam em inglês em português. Aí eu disse que não, que as estavam em inglês, ficavam em inglês, e disse que ia dizer ao T para tentar fazer as coisas em português. Ele meteu as mãos à cabeça, não sabia o que é que havia de fazer, mas lá começou a tentar. O T não escrevia em português, não é? Tinha o Chico Fininho escrito, porque era uma coisa que o T tocava lá com os amigos dele e tal, era uma coisa no gozo, não é? Era um gozo precisamente ao cantar-se em português, cantar em português não soava bem, e que há um certo tipo de música que não se pode cantar em português, porque soava um bocado ridículo. Então o Chico Fininho inicialmente era uma coisa tinha um bocado a ver com isso, não é? De uma charge ao cantar em português, uma coisa tipo rock, não é? Que acaba por ser um blues, não é? Eu hoje estou convencido que o Chico Fininho foi, de facto, um devaneio a brincar que virou caso sério. E que havia ali coisas muito boas que podiam ser mesmo cantadas em português como vieram a ser. Então saiu aquelas coisas, o Camponês, o Bairro do Oriente, saiu para a rua, foram saindo. Sei de uma camponesa, sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da seara, trigo da cara, suor tão debulhada. Eu nunca tinha tocado em grupo, nunca tinha tido um grupo. Basicamente tocava sozinho, fazia as minhas coisas sozinho, portanto tive que ter ajuda do Pinho, tive que ter ajuda, o Zé Nábio e o Ramon também colaboraram, porque eles tinham uma experiência musical que eu não tinha, não é? Especialmente a tocar em grupo, eu não sabia como é que a coisa se fazia. Não tinha experiência nenhuma, não é? Eu lembro que ele chegava ao palco com o jeque na mão e ficava assim à espera que alguém lhe dissesse onde é que havia de ligar o jeque e tal, e nós até olhávamos para ele e até achávamos piada e gozávamos com ele. Foi sempre um bocado, eu diria, um bocado um estado de guerra, não é? Porque eles são dois músicos experimentados e eu sou aquele puto que veio lá do Porto, que fez umas músicas, eu nem sequer sabia muito bem, nem percebia muito bem se eles gostavam. Eu vivia num permanente estado de ansiedade e de falta de confiança. Isto não presta, isto vai acabar, isto era assim, era um filme de terror, não é? Eu não conseguia, eu vomitava e tinha cólicas e diarreias mortais antes de entrar para o palco. Era uma coisa, durante anos, uma coisa que não dava, não é? Muito difícil. Até que, a partir de uma altura, eu deixei de comer antes dos espetáculos. Aliás, que mantenho, porque não conseguia. Ficava num estado de nervos tal que eu já estava com cólicas a sair de Lisboa, que me passavam imediatamente a seguir ao espetáculo. Quando entramos em estúdio, eu tinha os temas que o T tinha feito, não é? As letras todas, mas não chegavam para fazer um disco. Por isso ainda tem duas letras do Pinho. Eu fiz A Miúda Fora de Mim e outra que era
A Donzela Diesel. Que é um disco que tem 30 e poucos minutos e com menos 2 músicas ficava muito curto. No estúdio depois convenci-o a fazer outra coisa que ele fazia às vezes a brincar. Punha-se a bater com o pé no chão. Ele tinha umas socas e pegava na guitarra e fazia assim uma coisa com a harmónica, brincava. E então chamámos a harmónica azul àquilo, fui eu até que a batizei. Que é um bocadinho para esticar o repertório, não é? Para o disco ficar um bocadinho mais comprido. Nunca mais foi o mesmo. Ninguém diria, não é? Mas para mim aquilo não dei conta de nada. Eu andava ali, pumba, parecia uma bola de bilhar, de um lado para o outro, pumba, andava ali a carambolar, a ver onde é que aquilo ia dar. Não tinha ideia de nada. O punk aparece e dá-me um safanão. Porque é a música que vem para a rua, que afasta todos esses artefactos e toda essa cenografia e toda essa produção cénica, agarra num baixo, numa bateria, numa guitarra, num microfone e vamos fazer música. É a anulação desse rock sinfónico que já não se mexia, instalava-se. E, portanto, se para mim os Tantra eram uma fonte, porque eram portugueses, e eu gostava deles, comprava os discos deles. Comprei, ainda hoje tenho os vinis dos Tantra. Por outro lado, aquilo era a antítese da música que eu queria fazer, porque era muito complicado. Eu gostava muito da música nova-iorquina desse tempo, desse meio da década de 70. Mas a palavra em português. E é aí que eu começo a ouvir, por exemplo, na altura, alguns a dizerem: o rock não se canta em português. Porque havia na altura também uma corrente, a arte e ofício, cantavam em inglês, a nangaranga, até os próprios Tantra fazem o último disco deles em inglês. Quando nós queríamos era falar das coisas, falar de nós. Como é que eu pensava? Eu não pensava nada como os outros, com todo o respeito que tenho e, naturalmente, quer dizer, respeito e veneração. Eu venero a poesia de Ari dos Santos, mas eu queria fazer a minha poesia. E queria falar para as pessoas da minha idade. Os HF apareceram antes do Rui Veloso, embora seja o Rui Veloso que tenha aquele cognome, o pai do rock, já existia os UHF. O primeiro concerto dos UHF é mesmo com os Faíscas. No Baré. No Baré é o UHF e Faíscas. Do Pedro Aires de Magalhães ou o Dedos de Tubarão. Isso é uma ideia que trouxe o Paulo Gonçalves, que devíamos ter todas umas alcunhas. Ele era o Rock e Tango e eu era o Dedos de Tubarão Júnior. Portanto, era uma brincadeira. E o guitarrista era o Jorge Lee Finuras Punhos de Renda. Porque ele tocava guitarra semiacústica, não é? Como jazz, não é? E era um tipo assim magrinho. Acho que era uma boa alcunha. E o Ramalho era o Gato Dinamite, foi ele que escolheu o Gato Dinamite. Nós começámos por nos chamar à Flor da Pele, até que no ano 78 tivemos uma reunião magna, porque alguém achava que a Flor da Pele era um nome psicadélico muito grande, não se usa e tal. E então nós entramos naquela reunião dos 1000 nomes. Eu tenho a impressão que até há bandas que se ficam por aí, que demoram tanto tempo a tentar descobrir o nome, que a coisa nunca sai, nem nunca é editada. E eu, nessa noite, quando chego a casa, na altura televisão, e tenho um daqueles problemas na televisão normais, na altura o jack de entrada da antena, aquilo tinha que se dar um toque para pôr a imagem equilibrada, e eu fui lá atrás ajeitar exatamente aquilo e vejo o HF. É daí que vem o HF. No dia a seguir entro com o HF à cabeça. Houve luta, mas o HF vingou. As discussões que deram origem ao GNR, pelo visto, devem ter sido pelo menos hilariantes. Eu sei que havia umas outras opções que eles próprios falam, eram os pastorinhos de Fátima, as trompas de Falópio. Lembro que havia várias hipóteses, até que
eu acho que do GNR foi bastante feliz. O sonho de qualquer banda, pelo menos na altura era, agora devem ser outros nomes, era sermos os novos Beatles, como é óbvio. E ninguém conseguia ser os novos Beatles. Os novos Beatles é conquistar o mundo. De maneira que ninguém consegue conquistar o mundo com o nome de pesquisa. De maneira que andamos à procura de um nome que fosse transversal e universal. E foi o Rodrigo até que se lembrou, pá, que tal Táxi e tal? E pá, Táxi é muito bom. Foi logo unânime e foi assim que ficou. Depois, mais tarde, é que vimos que praticamente em todos os países há bandas que se chamam Táxi e tal. Foi a Gabriela Chave, para quem eu e o Nuno Rodrigues tínhamos produzido um single e um LP, que gravámos em Zurique, o vídeo, que um dia me falou de um grupo do Porto que ia tocar à escola alemã, chamado Táxi. Na altura, quando eu ia a Lisboa, ficava louco porque era só raparigas. Aqui não havia. Só havia 1 ou 2 vezes por ano e iam todas ao colégio alemão. De resto, em qualquer lado eram só homens. Era uma coisa terrível. De maneira que aquilo era um sítio absolutamente mágico. Correu-nos fantasticamente bem o concerto, já com as músicas novas do novo disco, ainda em inglês. E no final recebemos a visita cá atrás, nos bastidores, do Tosé Brito e do António Pinho, do António Avelar Pinho. E repetiu-se a conversa com o Rui Veloso, só que desta vez num pequeno camarim, num auditório da escola alemã. Eu disse-lhes: a Gabriela falou-me de vocês têm aqui músicas incríveis, mas eu quero isto tudo em português e gravamos já. Assim, exatamente. Nem precisei de mudar a página da cartilha que tinha usado para o Rui Veloso. E aí foram mais teimosos ainda, porque aí já eram eles que faziam as músicas e as letras. Portanto, ali o T não estava distante. O T deles não estava distante. Portanto, disseram: é impossível. Nada disto se pode falar em português. Em português fica foleiro. Isto lembra João Grande. Toque de João Grande. Em português fica foleiro. Eu nunca na minha vida tinha cantado em português. Nunca na vida. Para mim era completamente impensável. Até porque o que nós queríamos é conquistar o mundo. Ninguém conquista o mundo a cantar em português. E de maneira que aquilo... eu fiquei com o ónus todo. Eu disse: nem pensar. Mas o António Pinho foi quem me convenceu e quem nos ajudou muito, não foi a traduzir, porque as letras não são traduzidas, obviamente, mas foi o que nos ajudou a pegar e a compor as letras em português. E fazem o Chiclete, o Chiclete aí foi de caras. Aí percebemos que era o êxito. Embora tivesse Vida de Cão, TVWC, eu fui à Rosette. O primeiro disco era uma coleção de canções, absolutamente tudo singles. E nesta altura e com muita inquietação, faço o reparo, quero abrir uma exceção. Um cacetete nunca será não. Chiclete, para que tudo continue sem parar. Fundamental levar a vida a dançar. Nesta vida que tanto promete. Chiclete. Lembro-me com muito, passei a expressão, com muito carinho, a gravação desse primeiro disco, que foi a porta aberta para tudo. Curiosamente, o primeiro disco de ouro da música chamada rock português foi o nosso. Nós demos o salto muito depressa, porque apesar do Jorge Morreu não ter tido sucesso nenhum comercial como disco, nós começámos a tocar muito. Conseguimos uma sala de ensaios que era uma capela e tínhamos uns espectadores muito curiosos, muitas vezes nos ensaios, que eram uns ratos grandes que andavam nas traves e que nos davam uns belos cagaços. Eu acho que os UHF são muito underrated, sobretudo no que respeita ao primeiro álbum deles, o A Flor do Pele. O Cavalos de Corrida, se tivesse sido feito nos anos 90 em Seattle, teria sido um êxito à escala mundial. Aquilo é uma malha. As palavras já estavam escritas. Eu ando sempre a escrever a seco. E é aquele momento em que tu fazes uma pausa, não é? E que nós estávamos numa quinta e, portanto, havia umas figueiras e tal. Lembro perfeitamente o Zé Carvalho estar a fumar um cigarro, o Pérez a apanhar banhos de sol. E o guitarrista é sempre um gajo muito chato, que é o tipo que fica sempre na sala de ensaio e não se sabe calar. É sempre assim, são todos assim, os guitarristas. E eu venho a sair e ouço. Que grande malha. Volto para trás, toca isso.
E o Renato, mas o quê? O quê? Toca-me essa malha, pá. Eu já estava a fazer mais de 5 malhas seguidas, assim, pá, toca-me aquela, tal. É assim. Eu agarro no meu bloco de papel, de folhas, e encaixo aquilo. Agora tu és um cavalo de corrida. Um ano antes, eu passava na rua e era perfeitamente um desconhecido. E depois comecei a ser apontado, não é? Eu e os outros, não é? Os outros músicos. A canção Anjo Feiticeiro é a primeira vez que eu percebo que tenho fãs. E que elas nos enfeitiçam, não é? Basicamente é isso. Quer dizer, é eu sair da rua, do café, do anonimato, para cima de um palco. E de repente começo a perceber que as miúdas se mandam ao cantor, não é? Que o provocam. É o Anjo Feiticeiro, quer dizer, é passar sei lá, daquilo que tu sabes que pode existir para aquilo que existe mesmo, não é? Quer dizer, a magia é aquilo mesmo. E eu lembro-me que uma vez nós fomos dar autógrafos, na altura do A Flor da Pele. E quando nos disseram assim, mas nós temos as portas já a ceder, os seguranças não aguentam, nós temos que avançar com a sessão. E quando as portas se abriram, a miudagem veio a correr para nós. Nós fomos levados até ao fundo da sala. Como é que se chama aquilo? O balcão foi pelo ar e os seguranças não conseguiram fazer nada. Houve uma rapariga que me pôs o seio de fora e disse: dá-me aqui um autógrafo. São aquelas experiências que não se vão esquecer no resto da vida, não é? 1981. Houve poucas experiências antes de nós com bandas portuguesas em primeiras partes. Corpo Diplomático correu muitíssimo mal com os Tubes, por exemplo. E eu tive muito medo de fazer os Feel Good, que foi logo a banda que veio a seguir. Tive bastante medo. Só que a partir de 80, quando nós temos os Cavalos de Corrida, nós já não éramos uma banda que ia para cima do palco fazer a primeira parte como olha, encham lá esse orifício. Não, nós íamos fazer espetáculos, as pessoas queriam o HF. E cantavam o HF. E nós éramos competentes. E isso foi muito importante. Ter uma assistência à nossa frente a cantar em português. Veio o convite de fazermos a primeira parte dos Clash. Então, quando soubemos, mais que os Clash, foi quando soubemos onde é que ia ser o concerto, que era no Dramático de Cascais. Cascais, essa foi a minha grande aventura, porque eu não me envolvi neste. Cascais, eu fui para lá com eles, fazer o chamado soundcheck, com as bandas que abrem, não há soundcheck. Sim, está bem, vem cá, vai lá, já está. Então alguém me disse que o técnico de som que vinha com os Clash, o Clash eram as estrelas da noite, gostava muito de vinho do Porto. De maneira que o Pinho não teve que saber. Grande garrafa de vinho do Porto a dizer 1920 e tal, ou assim uma coisa. E para oferecer logo ao técnico que nos ia fazer o som. Eu fui comprar a garrafa de vinho do Porto mais barata, mas cujo ano de fundação da Casa Vinícola Ferreirinha, ou outra coisa qualquer do Porto, fosse a mais antiga. E então eu ainda ofereci aquele lugar e disse: pá, isto é um presente especial para ti, pá, porque sei que tu gostas de rock, tu foste impecável a fazer o soundcheck do nosso grupo, pá, e não sei o quê, pá, não bebas isto de qualquer maneira, isto só numa data muito especial, ou com a tua namorada, ou com a tua mulher. Eu vou vender-lhe isto tudo, que esta garrafa é de 1700 e não sei o quê, eu vou lá, isto é... Eu penso até que fizemos assim uns riscos no rótulo para aquilo parecer velho. O gajo beijou os dos táxis, o gajo estava doido. Não sei, se calhar ainda não abriu, que já deve estar completamente passado. Ainda hoje eu acho que foi o melhor som que eu até hoje tive dentro de palco, foi no Dramático de Cascais. Não percebo como
A munição lá dentro, não sei se os escolares também gostavam de ouvir aquilo alto, o som lá dentro estava diabólico, diabólico. A ferocidade daquele público, ferocidade positiva. Quando eles abrem, eles tocaram 2 ou 3 coisas, e toda a gente conhecia tudo, quem vê, até vê, sofre mais que no WC, é o hino no final e tal, não sei o que mais. E depois eu fui à Rosetta, falei, putos, tudo doido. E depois a seguir metem-lhe o Vida de Cão. Epá, e quando metem o Chiclete, porque eles iam tocar 5 ou 6 coisas no máximo, que eu me lembro. E metem o Chiclete, epá, arrasou. A maior parte das pessoas conhecia já as músicas todas, de maneira que cantaram aquilo do princípio ao fim. O que foi, para nós foi um sonho. E repara, nós saímos do palco e fomos chamados outra vez. Houve um encore. Num drama de Cascais, sempre chamado outra vez antes escolares, isto não existe, de maneira que para nós foi um dia absolutamente memorável. Taxi tinham 2 características muito peculiares. Era uma banda de pura new wave que misturava reggae com um rock muito acelerado e tinha um humor. As letras dos Taxi são percorridas por um humor incrível. Desde o Chiclete, lá está a tal crítica à sociedade de consumo, até aos tipos ideais como o As dos Flippers, que fizeram um primeiro álbum cheio de singles, todos eles com um humor e uma vertigem que na altura nos aproximavam muito daquilo que a Inglaterra, os Police ou Joe Jackson iam fazendo. Foi uma amiga de um amigo que disse que conhecia um tipo giro, que tinha um bom aspecto, que dançava bem, lá está, nós queríamos fazer um grupo de dança, não é? E que se vestia bem, tinha bom aspecto, que era bonito, não sei o que, se calhar cantava, não é? Que o Pedro vira-se para mim e diz que estão a preparar uma banda e já após o corpo diplomático. Eu até pergunto, acho que não me lembro se, não tenho a certeza se pergunto se o Carlos também fazia parte, o antigo vocalista dos corpos diplomáticos, não sei o quê. Mas ele disse, não, estamos a preparar uma banda, não sei o quê, não sei o que mais, e se eu queria passar na sala de ensaios para ver, para ouvir o que é que eles estavam a fazer, para fazer uma audição. Eu disse, está bem. Depois fizemos umas audições e ele era jogador de rugby e ele não cantava nada, não é? Mas nós fizemos música para ele. Ele lá foi cantando. Existe um programa estético, mas que está um bocadinho em revisão, porque há quem tenha muito medo das reações que aquilo possa causar. Ou seja, basicamente o que eu estou a dizer é que os Heróis do Mar que causaram tanta polémica são uma versão aguada daquilo que era para ser feito. O nome é só um pequeno sepaquá da provocação, eu acho. O nome até teve para ser mais perigoso. Nós o que íamos fazer não podíamos chamar VHS. Estávamos em pleno pós-New Wave e não podíamos ter um nome desses. Aquilo precisava de outra coisa. Um dia recebo um telefonema, que não sei de quem, mas a marcar uma entrevista com um grupo novo da área do rock, que tem um projeto para apresentar. Sei que os recebi e me traziam as maquetes do primeiro LP, a capa feita, os desenhos dos fardamentos da primeira época, e isto impressiona, porque normalmente recebes os artistas, quer dizer, eu recebi artistas do género de um gajo que me aparece e põe-me um cartão e diz-me assim, sou artista de variedades e comerciante de marisco.
e o senhor se me contratar para a sua editora, o senhor nunca mais vai faltar marisco à mesa. Quer dizer, recebes isto, e depois recebes os Heróis do Mar, altamente profissionais, seguros do que vão fazer, que me expõem aquilo. Havia todo um projeto estético à volta do grupo, do visual do grupo, de toda uma estratégia que passava por passar uma imagem que fosse polémica, fundamentalmente. O que nós queríamos era criar doutrina, não é? Criar abertura à existência de Portugal, não é? Que era uma coisa que é o problema do nosso país já há umas décadas. Isso não se esgotou ali nos anos 70. Quer dizer, que os portugueses admitissem que Portugal pode existir na sua singularidade, não é? Isso é uma coisa, pá, ponto que nós sentimos muito naquela altura, e acho que ainda hoje é muito oportuno. Era bom que houvesse aí alguém a lutar por isso, como nós lutámos naquela altura. Eu adorei tudo aquilo e disse-lhes, epá, isto não interessa se vai vender ou não vai vender, nós queremos editar isto. Dias antes de entrar em estúdio, perco completamente. Fico afónico. Fiquei afónico, completamente afónico. Na Polygram. O que é que. E há alguém, eu acho que o José Brito, acho que sim, Pedro Oliveira, não sei, alguém, faz um telefonema para o São Carlos e descobrem alguém que tem umas ampolas um chute de eucalipto, basicamente, é o que aquilo é. É um medicamento, né? Deve ter alguns esteroides também, etc. Não sei. O que eu sei é que tu levas uma injeção daquilo e, mesmo que aquilo fosse nervosismo, a voz volta-te. A voz volta-te. Claro, como a voz voltou, foi logo sair à noite. E passava toda a gente andava-me a pedir pastilhas e ols, mentolípticos. Toda a gente me pedia, perguntava se eu tinha reboçados, porque eu devia mandar um hálito tão fresco dele a minha boca fora. Havia uma certa rivalidade, havia aquela arrogância muito engraçada entre as bandas, quando nos encontrávamos normalmente ali na Avenida de Roma, no Browns, não é? Ou eles vinham cá ao Griffins, havia aquela coisa que as pessoas conheciam-se, olá, estás bom e tal, mas ninguém cuspia uns nos outros, mas dizíamos mal uns dos outros, sim. Eu lembro na altura, a primeira coisa que me disseram é não se fala aqueles gajos que eram o dedos de tubarão. E eu lembro de ver os espetáculos dos Heróis do Mar, o primeiro logo no Rock Rendezvous, e termos o cuidado de não estarmos a atirar às namoradas enquanto eles tocavam, que sabemos que é uma coisa que irrita profundamente, a ver alguém estar num palco e ver a namorada a ir para a casa de banho com os rivais. Nós íamos mostrar coisas que tínhamos trazido cá de cima, interessantes, que não havia na capital do Império. A rivalidade que se estabeleceu em 81 entre os UHF e os Taxi foi fantástica para as duas editoras. Na altura a Polygram com os Taxi e o Valente Carvalho com os UHF, porque se fez vender discos. Porque de repente tu começaste a ter um Benfica Sporting na música. Com os UHF nem pensar. Víamos de longe, até os próprios roadies mediam o palco a régua e esquadro, aquilo era muito complicado. Começava logo à tarde, com a montagem dos equipamentos, porque eles tinham um PA, nós tínhamos um PA, e portanto logo aí tínhamos que gerir
os metros quadrados do palco. Depois uma bateria aqui, uma bateria ali. Portanto, era complicado. Às vezes tocamos juntos, tinha que haver sempre uma primeira parte para os dois e depois escolhíamos quem é que tocava a seguir, quem é que tocava depois, porque eram, de facto, os nossos grandes rivais, eram os ORF, que nós nunca chegamos nem a cumprimentar, nem nos cumprimentávamos, era uma coisa impressionante. Então, quando tocávamos os dois, era um estádio super cheio. E tocámos muitas vezes, nós e os Táxi. E havia uma enorme rivalidade, exatamente porque o país dividia-se a meio. Metade era deles, metade era nosso. Lembro uma vez também que chegamos tardíssimo a um campo, uma praça de touros no Algarve, que íamos tocar com várias bandas, entre elas os OHF. Nós atrasamos imenso, que vinhamos do concerto. Chegamos lá tardíssimo e nem a nossa aparelhagem nos chegou. Tivemos que implorar aos UHF, nós não, os roadies, tivemos que implorar aos UHF para nos emprestar. E os gajos lá nos emprestaram a aparelhagem. Mas está-se mesmo a ver. Opa, eles devem ter ligado só para aí os twitters, sabes como é? Não ligaram mais nada. Aquilo foi das maiores vergonhas. E depois também os meus paizinhos, olha, também estavam a ver. Na Praça de Touros, aterrados lá no meio daquele pessoal todo. De maneira que nós aí tivemos que acabar, encerrar, porque chegamos tardíssimo, mas com o som mais miserável que tu podes imaginar. Como digo, aquilo foi propositado, aquilo não tem nada que saber, ligaram só os twitters e mais nada. Os Táxi eram a banda mais competente na altura com que eu toquei. Com que os UF tocaram, no princípio. Era uma banda muito boa. Só tocavam aquilo. Não faziam improvisações, por exemplo. Eles chegavam e tocavam os singles. Mas cada disco dos Táxi tinha 10 singles. Curiosamente, o António Manuel disse-me há pouco tempo uma coisa muito interessante, que eles, quando iam tocar connosco, quando iam para algum concerto, iam sempre ouvir os discos de Táxi, que é uma coisa absolutamente incrível, ia cantar e tal, que é uma coisa absolutamente incrível, mas só agora é que disse, só agora é que ele conversou isso. Das bandas que têm uma carreira longa e que têm muitos discos, aquela que eu acho que tem mais discos assim, tipo, para uma pessoa poder analisar o quão bom eles eram, são talvez o GNR. O GNR, na altura do Alexandre Soares, e depois mais tarde entrou o Rui Reninho, era assim a banda, como é que eu posso, assim, a gente estava a ouvir muito Smiths na altura, portanto havia uma ligação um bocadinho. Eu achava que o Alexandre Soares tinha muito a ver com o Johnny Marr, por exemplo, tinham umas abordagens de guitarra assim, um pop, não é? Muito bem feito, com muito bom gosto, portanto era a banda requintada. Na altura apareceram com o selo GNR e também uma outra música que era o Portugal da CEA, e eu, ao divulgar aquilo, nunca imaginei que um dia viesse a receber um telefonema de um comandante do quartel do Carmo para explicar quem eram as pessoas que faziam parte daquela banda GNR, porque queriam saber o nome das pessoas que faziam parte, porque os soldados da GNR não podiam estar a usar o nome da GNR e gravar as bandas. Então tive que explicar ao senhor que... coronel, ou capitão, não sei, ou major, não sei, tive de explicar ao senhor que não... que não havia nenhuma relação, que eles eram do Porto e aquilo chamava-se Grupo Novo Rock. Quer dizer, com a sigla Grupo Novo Rock para justificar, porque a coisa deu vários problemas. Chegaram a falar mesmo em termos superiores, não, vamos ter que fazer alguma coisa, impedir estes indivíduos de estar aqui a estalhaçar o prestígio da coletividade. Quanto mais te fala, menos te vê. Já estou farto, quero ver Portugal da CEA. Quero ver Portugal da CEA. Os GNR já estariam a tocar talvez há mais de um ano quando eu fui incorporado, digamos assim. O Rui Reininho aparece entre o single Portugal na CEA e o primeiro álbum, o Independança. Não foi fácil. O Rui Reininho tinha uma maneira de cantar, e tem uma maneira de cantar ainda hoje, que não foi muito bem recebida por algumas pessoas na editora, colocavam
dúvidas sobre se ele seria a voz que o GNR deviam ter. Tive reações negativas da parte dos fãs do GNR, que estavam habituados ao Alexandre, pensaram assim, agora vem este gajo aqui com outro estilo, ou que muitos consideraram até mesmo sem estilo, em termos de gravações. Eu entro para estúdio com o GNR no álbum Independência, que é quase um corte epistemológico. Para já porque foi um flop comercial em termos das expectativas da editora. Os singles tinham vendido extraordinariamente bem. Podemos pensar que em números os singles andariam na casa dos 70, 80 mil exemplares. E eu creio que o Independência, mesmo muito espremido, ao longo destes anos, nunca terá passado dos 15 mil, 20 mil. Eu comecei precisamente com um tema hardcore, estupidamente cantado em anglo, saxo, italo, germânico. Juanita's got a brand new car. I gave her the money. She's been daily at the bar. She jumps, she jumps, she jumps. Que maravilla. She jumps. Juanita, she's only 15. She learned a lot. You know what I mean? You know what I mean? Oh, you gotta see her on the streets. Ay, 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 the Puerto Rico girl. Tinha ouvido um álbum de cabreta de um músico que depois vinha conhecer e que teve a ver na Galiza, o grande Willy DeVille, que foi uma influência, de facto, em termos de atitude. Gostava muito daquela linguagem do... Lá está, que me levaste a mi carro e mi televisión, não é? Spanish Stroll, misturar aquelas linguagens todas. Era o que eu queria com um grupo e foi o que eu fiz, minimamente, com o GNR, se calhar levando-os por uma senda que não seria a inicial. Frenchy glass girl, she puts lipstick all over the world. I gave her the permit for a French service. She licks, she sucks, she licks, que rico. She licks, she sucks, she does it. She does it. Nós, durante a gravação, tínhamos comportamento no estúdio que era completamente suicidário na chamada produção. Tínhamos tempo para gravar. Recordo uma vez a administração ter ido visitar-nos ao estúdio em Paço de Arcos e era verão e estava tudo de fato de banho com projetores. Fizemos uma encenação no estúdio como se fosse uma praia, com um que canta, com bebidas e tal, com uma... Não sei, acho que havia patinhos e uma daquelas piscinas insufláveis de plástico. E eles entraram, então, que tal o trabalho? Disse, bem, estamos agora aqui em plena inspiração. Se calhar estaríamos a pôr em pé o projeto Dunas que viria a seguir noutros discos. Os Heróis do Mar apostam numa imagem para ressuscitar um Portugal antigo, das descobertas, dos grandes feitos e da glória. E isso causou celeuma. Estávamos a falar de 5 anos depois do 25 de Abril, ainda estava tudo muito fresco, não é? E aparece assim uma banda nova, com músicas, com um sentimento mais nacionalista, música bem elaborada, mas as letras, a forma como eles se apresentavam, na altura se vestiam, as pessoas as pessoas mais velhas, que tinham muito poder a nível de jornais de pressão, começaram a dizer que era um grupo fascista, que era um grupo que fazia lembrar os legionários. Nós achávamos é que podíamos, em Portugal, também criar uma fantasia em que nós éramos um grupo de teatro, mas é que nós criávamos, digamos, em qualquer lado onde fôssemos, através da roupa que levássemos, criávamos as personagens de um teatro fácil de adivinhar. E que nos destacasse, digamos, pronto, se estivéssemos num festival no estrangeiro, onde houvesse muitas bandas, a nossa tivesse de alguma maneira dissesse, pá, aqueles devem ser de Portugal. Não nos íamos vestir a toureiros, como se fôssemos espanhóis. O dia em que sai o jornal, o 7, com 3 páginas de entrevista e mais uma de opinião, e tudo a dizer que nós éramos fascistas e que éramos isto e que éramos aquilo, e as minhas patilhas e os fatos de paraquedistas de nazis, e não sei lá, aquelas parvoices todas que eles diziam. E
e as bandeiras medievais, não é? E estava um restaurante inteiro a falar sobre os Heróis do Mar. Um restaurante inteiro. Toda a gente, ninguém sabia quem eu era. Eu entrei e reparei que todas as mesas estavam a falar disso. Fixe. Podíamos ter acabado no dia seguinte. Eles eram muito determinados. E isso era o encanto dos Heróis do Mar. Talvez muitos grupos não aguentassem a porrada que levaram à nascença. Violenta por parte de uma certa imprensa. Foi duro. Eu lembro do Pedro Aires entrar no gabinete e dizer assim: pá, eu vou ao set, pá, eu dou um murro naquele sacana do não sei o que. Quer dizer, pá, tu não vais nada dar murros no gajo, pá. Isso é bom para ele, não vais dar murros, deixa-os falar. Nós respondemos da maneira como tínhamos de responder, comprámos uma página no set, metemos uma fotografia do Paulo Nozelino, minha, de um braço com uns guizos e com umas correntes, a agarrar uma grinalda de flores, não sei o quê, e tinha uma frase, dizia: a história nos absolverá, que é uma frase do Fidel Castro. Isto é um fuck-off gigante, que é o que toda a gente que estava mais ou menos nessa estava a pedi-las. Fomos ameaçados, não é, pelo telefone, éramos ameaçados quando íamos às rádios, pelos técnicos de som, aquilo não teve graça nenhuma. Num programa de televisão no Monte da Virgem, onde o produtor nos abordou logo. Tinham ouvido dizer que nós usávamos braçadeiras com suástica, tínhamos umas bandeiras. E essa história é assim, dizer: olha, os senhores vêm cá, os Heróis do Mar, houve pessoas que pediram, mas atenção às bandeiras, e as braçadeiras é que não. E as braçadeiras não temos. Então é as bandeiras. Não, mas as bandeiras, qual é o problema das bandeiras? Porque vocês sabem qual é o problema. Mas isto tem lobos, acho que tem bandeiras com a cruz suástica. Eu só pensava no Monty Python, o tempo todo a pensar: não, isto é tão a gozar comigo, isto deve estar aqui uma câmera qualquer a filmar-nos. Eu talvez, se conseguisse escolher um concerto, eu escolheria o primeiro concerto dos Heróis do Mar no Rock Rendezvous, porque havia toda aquela curiosidade do que é que estes tipos são, e ver aquilo em concerto foi quase outro choque tão grande como ouvir o primeiro álbum que tinha saído assim de lado nenhum. Tipo surpresa. No primeiro concerto, logicamente, o primeiro concerto era a 25 de novembro, não é? O golpe ocorreu, por fim, na noite de 24 para 25. A iniciativa pertenceu aos paraquedistas de Tancos, que dias antes tinham entrado numa situação de desobediência às hierarquias militares. O governo voltou a governar. Otelo Saraiva de Carvalho demitiu-se do COPCOM, que foi extinto. Tinha chegado ao fim um dos períodos mais conturbados da história de Portugal. Nada era por acaso. Por acaso, eu acho que esse foi por acaso. Apareceu-nos a data 25 e 26 de novembro. Nós fiz muito bom. Está bem, temos de estar preparados nessa altura. E depois alguém disse: 25 de novembro, isso é a data da intentona e não sei o quê. E nós, nem tínhamos lembrado disso. Então começam a dizer que iam chegar os comandos e não sei. Chaimites à porta, tarari, tarará. Logicamente, estamos nós a tocar e a polícia entra pelo palco adentro. E juro, e mandaram mesmo parar o concerto. E o people ficou, aqueles 700 pessoas que estavam à nossa frente ficaram de boca aberta, possivelmente nunca tinham visto a polícia entrar para um concerto adentro, assim, pelo menos nos tempos mais próximos. E o senhor agente chega ao microfone e começa a dizer uma matrícula de um carro que estava a travancar, então o autocarro não passava ali na Rua da Beneficência, e sentiste nitidamente assim a sala inteira. Bem, incrível, muito giro, muito giro. Eu tenho essa memória assim, tipo... O Maxi dos Heróis do Mar, Amor, nasce porque houve esses gajos que mereciam levar o murro na tromba, porque eram burros e que não perceberam nada. Portanto, estes gajos levaram o seu espírito guerreiro
não foi um insucesso, porque aquilo deu muito nas vistas, mas, vamos vender, vamos acalar com estes gajos, vamos fazer uma música de dança. Pá, e o Amor? O Amor foi feito em 23 minutos, diz reza a lenda. 23 minutos, é daquelas músicas que basicamente fluiu, saiu assim, acho que era o António Pinho, foi a um ensaio e disse, vocês deviam ter assim uma coisa fresca, não sei o que mais, e claro, punkzinhos de trazer por casa que nós éramos, aqueles frescos, não sei o que mais, e não sei, deve ser aquelas coisas. Começa o Paulo a fazer uma guitarra, o Pedro começa, aquilo foi assim uma coisa que foi embalando, e 23 minutos estava estruturada. Posso? Podes. Boa tarde a todos, ou melhor, boa noite. Eu quero aproveitar o ensejo de estarem aqui estes nossos amigos da comunicação social reunidos para fazermos a entrega ao Grupo Heróis do Mar do Disco de Ouro referente a vendas superiores a 50 mil unidades, do maxi single e do single Amor. Segurem vocês. Nós, os Heróis do Mar, queríamos agradecer a todos vocês a vossa presença aqui. Pensamos que dá-nos uma grande alegria receber o Disco de Ouro, uma vez que representa que a música que nós fazemos agradou a pelo menos 50 mil pessoas neste país. Costuma-se dizer muitas vezes que a fome é a melhor ajuda que um artista pode ter, não é? Nós não tínhamos fome, vou admitir. Nenhum de nós tinha fome. Éramos meninos que tínhamos comida em casa, etc. Não sei o que mais. Mas tínhamos uma fome do caraças de ver este país melhor. E foi só por isso, acho eu, e isso continua-me a mover a mim e aos meus colegas, de certeza, nas missões todas em que eles andam. Faz parte de nós, faz parte do gostar tanto deste sítio, que nos obriga a estarmos constantemente a debater-nos com esta macacada toda e levarmos tudo um bocadinho mais, e nós próprios nos elevamos, não vamos para santos, ninguém vai para santo, ninguém está a fazer isto para ser santificado, etc. Mas ajuda-nos, isto ajuda-nos, não é um calvário, antes pelo contrário, mas é uma coisa que faz de nós umas coisas melhores. Já nem me lembro qual era a pergunta. Uma digressão em 1980. O nosso técnico pediu aquilo que é normal, entre técnicos. Olha, eu preciso de terra de um palco. Já foi alguém que disse, sim senhor, é para já. Vai passar de uma hora, meia hora, uma hora talvez. Chegou ao São Paulo e disse, olha, amigo, está ali o caminhão, onde é que quer que eu ponha a terra? E sabes, aquilo era setembro, era tempo quente, nós gelámos. Nós estávamos em palco, os músicos, e parámos, quer dizer, gelámos, ficámos assim. E vinha lá uma pequena caminhonete,
aberta, um montão de terra.